Olá, seja bem-vindo ao canal. Nessa aula nós iremos estudar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Então vamos iniciar com o mínimo múltiplo comum, também chamado de MMC. Então, como o próprio nome diz, é o menor múltiplo comum diferente de zero entre dois ou mais números, ou seja, um menor número que é múltiplo de todos eles ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos aqui esse exemplo. Encontrar o MMC entre 3 e 5. Encontrar o MMC entre 3 e 5. Então, como é o nome? O nome é mínimo múltiplo comum. Então, vamos encontrar o múltiplo de 3 e também o múltiplo de 5. Então, estamos aqui. Quais são os múltiplos de 3? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Então, encontramos esses múltiplos aqui de 3. Agora, vamos encontrar o múltiplo de 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Então, encontramos também aqui alguns múltiplos de 5. Agora, iremos pegar o menor múltiplo comum entre esses dois. Então, o menor múltiplo que é comum aos dois, nós iremos pegar. É diferente de zero aqui, diferente de zero. Então, o zero é o menor? Mas o zero não leva em conta, porque é diferente de zero. Então, o zero não é. 3 é comum? Não. 5 é comum? Não. 6 é comum? Não. 10 é comum? Não. 9 é comum entre os dois? Não. 12 é comum entre os dois? Não, porque só tem 12 só no 3. Agora, 15 é comum? Sim, porque nós temos aqui o 15 como sendo múltiplo de 3 e o 15 como sendo múltiplo de 5 também. Então, o MMC entre 3 e 5 é 15. Então, o menor múltiplo comum entre 3 e 5 é 15. Encontrar o MMC entre 4 e 6. Encontrar o MMC em 4 e 6. Menor múltiplo comum. Então vamos lá. Então vamos encontrar o múltiplo de 4, o múltiplo de 6. Os múltiplos de 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E 4 vezes 5, 20. Encontramos alguns múltiplos. Agora o múltiplo de 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. Alguns múltiplos de 6. Agora nós iremos ver os que são comuns e o menor múltiplo comum diferente de 0. Então, 0 não vai. 4 é múltiplo? 4 é comum aos dois? Não. 6 é comum aos dois? Não. 8 é comum aos dois? Não. 12 é comum aos dois? Sim, porque eu tenho 12, tanto como múltiplo de 4, como eu tenho também o 12, tanto como múltiplo de 6. Então, 12 é o menor, e é o menor que encontramos. O menor múltiplo comum aos dois. Então, o menor múltiplo comum entre 4 e 6 é 12. Agora, uma regra prática para calcular o MMC por fatoração. Então, vamos utilizar a fatoração para calcular o MMC. Então, nesse método, iremos decompor todos os números em fatores primos ao mesmo tempo e depois multiplicar todos esses fatores primos encontrados. Então, vamos a um passo a passo. Então, vamos aqui calcular o MMC dos números 12 e 20. 12 e 20. Então, vamos aqui, todos aqui é um passo a passo. Vamos aqui. Então, vamos fazer aqui do lado. 12
e 20. Então, vou fazer aqui. Então, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos decompor em fatores primos. E isso já vimos na aula anterior. Então, vamos procurar qual o menor fator primo que divida. Nesse caso, nós encontramos 2. Porque 12 dividido por 2 dá 6. Eu coloco o 6 abaixo do 12. 20 dividido por 2 dá 10. Eu coloco 10 abaixo do 20. Agora iremos procurar o fator primo menor, que consiga dividir 6 e 10. Então, também encontramos o 2. Nesse caso, 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, colocamos o 3 abaixo do 6. 10 dividido por 2 dá 5. Então, colocamos o 5 abaixo do 10. Agora, iremos colocar outro fator primo que divida 3 e divida 5. Ou divida um deles. Nesse caso, nós iremos colocar o 3, porque o 3 divide com 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E repetimos o 5, porque o 5 não pode ser dividido por 3. E agora, iremos procurar um outro fator primo que divida o 5. Nesse caso, é o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, 1 aqui, 1 aqui. Pronto. E agora temos como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vamos multiplicar todos eles agora, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, fica 12 vezes 5. Que dá 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, 60. Então, o MMC entre os números 12 e 20 é 60. Porque decompomos em fatores primos e depois multiplicamos todos os fatores. Então, decompomos em fatores primos e multiplicamos todos os fatores. Iremos encontrar o MMC. Portanto, o MMC entre 12 e 20 é 60. Agora, como calculamos o MMC em que esses números estão na forma fatorada? Como eu calculo o MMC entre dois números em que esses números estão na forma fatorada? Muitas vezes as questões elas não dão para calcular o MMC entre 50 e 120. Eles perguntam o seguinte: qual o MMC de 2 vezes 5 ao quadrado e o MMC de 2 à terceira vezes 3 vezes 5. Então, para calcular o MMC de números que já estão na forma fatorada, como é que fazemos isso? Então, é isso que iremos ver nesse exemplo. Calcular o MMC entre 50 e 120. Então, aqui o 50 na forma fatorada é 2 e 5 ao quadrado. E o 120 na forma fatorada é 2 à terceira vezes 3 vezes 5. E como que iremos calcular? Nós iremos pegar os fatores primos, comuns e não comuns com maiores expoentes. Ó, maiores expoentes. Fatores primos comuns e não comuns com maiores expoentes. Então, os fatores primos comuns. Então, qual é comum aos dois? 2 é comum? É, porque tem 2 aqui, 2 aqui. Então, fatores primos comuns. 5 é comum? É, porque tem 5 aqui, também tem 5 aqui. Então, os fatores primos comuns é 2. Só que iremos pegar os fatores primos com maiores expoentes. Aqui é 2, mas aqui é 2 à terceira. Então, iremos pegar como comum 2 à terceira, maior expoente. Temos aqui o 5, e temos também aqui o 5, temos 5 ao quadrado, e temos aqui o 5. Iremos pegar o fator primo comum com maior expoente, nesse caso 5 ao quadrado. E também iremos pegar os fatores não comuns. Qual é o não comum aqui? É o 3, nesse caso aqui só o 3, que é fatores não comuns, que ele só pertence ao 120, mas não pertence ao 50. Então,
Qual é o fator não comum? 3. Então, multiplicando todos eles, tem 2 à terceira, que é esse aqui, 5 ao quadrado, que é esse aqui, e 3, que é fatores primos comuns e não comuns, fatores primos comuns com os maiores expoentes e os não comuns. Então, está aqui os comuns com maiores expoentes vezes os não comuns, que dá, nesse caso, 600. Então, o MMC entre 20 e 120 é igual a 600. Portanto, obter o MMC de números que estão na forma fatorada, eu vou pegar os números que são comuns, os fatores comuns com maiores expoentes e os não comuns. Então, eu vou pegar os comuns com maiores expoentes e multiplicar pelos não comuns. E aí eu vou ter como resultado. Agora vamos ver o máximo divisor comum. O máximo divisor comum. Como o próprio nome indica, é o maior divisor comum entre dois ou mais números. É o maior divisor comum entre dois números. Então vamos encontrar o MDC de 10 e 15. O MDC de 10 e 15. Então, quais são os divisores de 10? 1 é divisor de 10, 2 é divisor de 10, 5 é divisor de 10 e o próprio 10 é divisor dele mesmo. Qual é os divisores de 15? O 1 é divisor de 15? Sim. O 3 é divisor de 15? Sim. O 5 é divisor de 15? Sim, porque 15 dividido por 5 dá 3. E o 15 é divisor de 15? Sim. Agora pegamos o maior divisor comum. Nesse caso aqui, não é o 10, porque não é comum. Não é o 15, porque não é comum aos dois. E temos aqui o 5, que é comum aos dois. Então, o 5 é o divisor, é o maior divisor de 10 e 15. Então, veja que o maior divisor comum entre 10 e 15 é o 5. Então, vamos às regra prática para calcular o MDC por fatoração. Então, regra prática para calcular o MDC por fatoração. Então, o processo é bastante parecido com o MMC, a não ser por um detalhe. Qual detalhe é esse? Depois de realizar a fatoração, multiplicaremos apenas os fatores primos que dividem ambos os números ao mesmo tempo. Preste atenção. Depois que se fizer a fatoração, iremos multiplicar apenas os fatores primos que dividem ambos os números ao mesmo tempo. Ambos os números ao mesmo tempo. Vamos a um exemplo. MDC entre 18 e 30. MDC entre 18 e 30. Então, estamos aqui. 18 e 30. Então, vamos fatorar. Nesse caso, nós iremos encontrar o 2, porque 18 dividido por 2 dá 9. Colocamos abaixo do 18. 30 dividido por 2 dá 15. Botamos abaixo do 30. Vamos procurar o menor fator primo que divida 9. Nesse caso é o 3. 3 dividido por 3 dá 3. Coloca o 3 abaixo do 9. E também o 15 pode ser dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Coloca abaixo do 15. Agora vamos procurar outro fator primo. Nesse caso, o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Vamos repetir o 5. E agora vamos dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, estamos aqui. Mas preste atenção. Até aqui, fizemos da mesma forma como obtivéssemos o MMC. Mas o MDC é diferente. Nós iremos pegar apenas os valores que dividem os fatores primos comuns. Nós iremos pegar apenas os fatores primos
que dividem os dois ao mesmo tempo. Ou seja, tem que dividir esse e tem que dividir esse ao mesmo tempo. Tem que dividir esse e tem que dividir esse ao mesmo tempo. Tem que dividir esse fator e esse fator ao mesmo tempo. Então, apenas os números que conseguem dividir os dois ao mesmo tempo é que vão fazer parte do MDC. Por exemplo, nessa linha aqui, temos 18, 30. Encontramos os dois. O 2, ele divide o 18 e o 30 ao mesmo tempo? Sim. Por quê? Porque 18 dividido por 2 dá 9. Está aqui. 30 dividido por 2 dá 15. Está aqui. Então, o 2 vai fazer parte do MDC. Então, é 2 vezes. Vamos passar para a próxima linha. Essa próxima linha aqui, ó. Essa próxima linha está aqui, ó. O 9. E encontramos, ó, o fator primo 3. Eu consigo dividir 9 por 3? Sim, eu consigo, que dá 3. Eu consigo dividir o 15 por 3? Sim, consigo, que dá 5. Ou seja, nessa linha aqui, nós encontramos o fator que divide tanto esse aqui como esse. Que divide tanto 9 como 15. Então, também, ele vai fazer parte do MDC. Então, vezes 3. Agora, vamos passar para a próxima linha. Essa aqui, a próxima linha. Então, eu tenho 3 aqui e tenho 5 aqui. E encontramos como primo 3, que 3 pode ser dividido por 3. Só que 5 não pode ser dividido por 3. Então, nós conseguimos dividir o 3, mas não conseguimos dividir o 5. Ora, se não encontramos um fator que seja comum aos dois, que consiga dividir os dois, ele não irá fazer parte do MDC. Nessa próxima linha, temos aqui, ó, próxima linha, que temos 1 aqui e temos 5 aqui. Ora, 1 pode ser dividido por 5? Não, não pode ser dividido por 5. Apenas o 5 pode ser dividido por 5. Então, também essa linha aqui, como os dois não puderam ser divididos ao mesmo tempo por 5, então essa linha também não irá fazer parte do MDC. Então, nesse caso, só temos o 2 e o 3. Por isso que o MDC entre 18 e 30 é igual a 6, porque 2 vezes 3, 6. Então, o MDC entre 18 e 30 é igual a 6. Agora, uma pergunta. E se na questão vier que os fatores primos, que o número que deve ser calculado do MDC vier na forma fatorada? Se ele vier já apenas na forma fatorada, como é que eu faço para encontrar o MDC? Já vimos que o MMC, na forma fatorada, nós pegamos os fatores comuns com maiores expoentes vezes os não comuns. E agora, no MDC, nós iremos pegar apenas os fatores primos comuns com menores expoentes. Veja essa contradição. No mínimo múltiplo comum, nós pegamos o quê? Os fatores comuns com maiores expoentes e os não comuns. E agora que no MDC, no máximo divisor comum, nós vamos pegar os fatores primos comuns com menores expoentes. Então, vamos lá. Calcular o MDC entre 18 e 60. Então, a questão só vai te dar isso. Na forma fatorada. Se fosse assim, colocasse 18 e 60, iríamos usar o artifício da fatoração. Mas se ele te der apenas assim na forma fatorada, calcular o MDC, o que queremos fazer? Pegar os fatores primos comuns. Então, 2 é comum? 2 é comum, porque tem 2 aqui e 2 aqui. 3 é comum? 3 é comum, porque temos 3 aqui e 3 aqui. 5 é comum? Não, então 5 está fora. Então, iremos pegar os fatores primos com menores expoentes. Aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2 ao quadrado. Então, pegamos os 2. Aqui é 3 e aqui é 3 ao quadrado. Então, pegamos os 3. Então, é 2 vezes 3. Porque pegamos com os menores expoentes. E 2 vezes 3 é 6. Portanto, o MDC entre 18 e 60 é igual a 6.
Então, vamos aqui a esse resumo. Então, números em forma de potência. Se tiver números em forma de potência ou números em forma de em fatores primos, números em forma de fator primo, o que queremos fazer? Simples. O MMC, multiplicação de fatores primos comuns e não comuns com maiores expoentes. Comuns e não comuns com maiores expoentes. O MDC, multiplicação de fatores primos comuns com menores expoentes. Em que situações devemos utilizar o MMC e o MDC? Quais são as situações? Saber isso faz toda a diferença nas resoluções de questões, pois de nada adianta saber calcular o MMC e o MDC, mas não saber em que situação devemos usar um ou outro. Então vamos lá. Em situações que envolvam repetições cíclicas, devemos utilizar o MMC. Então, falou em repetições cíclicas, MMC. Em situações que envolvam maior número, maior tamanho, menor quantidade, utiliza o MDC. Então, repetindo. Quando que eu vou usar o MMC? Quando falar em repetições cíclicas, utilizo o MMC. Quando que eu vou utilizar o MDC? Quando falar em maior número, maior tamanho, menor quantidade, aí eu utilizo o MDC. Então, existe uma relação entre MMC e MDC, qual seja, a multiplicação entre dois números é igual à multiplicação do MMC pelo MDC desses números. Por exemplo, se eu tenho o número A vezes o número B, o MMC entre A e B é igual... se eu tenho o número A vezes o número B, vai ser igual ao MMC do AB, desses números AB, vezes o MDC desses próprios números AB. Por exemplo, eu tenho aqui 12, tenho 4. É a mesma coisa de MDC de 12 e 4, que é o quê? Que é 12. E o MMC de 12 e 4, que é 12. E o MDC de 12 e 4, que é 4. Ou seja, 12 vezes 4 é igual a 12 vezes 4. Vamos aqui à questão. O máximo divisor comum aqui é o MDC. Entre 2 a quinta vezes 3 e 5 a quarta e 2 a quarta vezes 3 e 7 a quarta é. Então, o MDC. Então, já vimos. Se estiver na forma fatorada, o MMC, eu pego os comuns e não comuns com maiores expoentes. O MDC, eu pego apenas os fatores primos comuns com menores expoentes. Então, vamos ver se tem algum fator primo comum. Temos o 2 aqui? Temos 2 aqui? Temos, sim. Temos aqui 2 a quinta e 2 a quarta. Então, iremos pegar o de menor expoente, porque é o MDC. Então, aqui, ó, pegamos esse. Tem 3 aqui? Tem. E tem 3 aqui também? 3 aqui. Comum? São comuns. Então, também vai. Com menores expoentes. Aqui tanto faz. Porque tem o mesmo expoente. Tem 5 aqui? Tem. Tem 5 aqui? Não. Então, não é comum. Então, não vai. Tem 7 aqui? Tem. Mas tem 7 aqui? Não. Então, não é comum. Então, não vai. Então, no MDC só vai esses dois. 2 a quarta vezes 3. Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E é a mesma coisa de 16 vezes 3. Que é 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18 vai 1. 18 vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Ou seja, dá 48, letra A. Vamos usar mais um aqui. O máximo divisor comum entre 102, 121 e 363 é
o máximo divisor comum entre eles. Então, vamos ver. Vamos ver as alternativas. O zero, ele pode ser o MDC entre eles? Não, por quê? Porque eu não posso dividir nenhum desses números aqui, ó, por zero. Então, o zero está fora. O 1 pode ser o MDC. O 1 pode ser o MDC desses todos? Pode, porque eu posso dividir por 1. Todos eles por 1, certo? O 102 pode ser o MDC? Não, porque eu só consigo dividir esse por 102. Eu não consigo dividir esse, nem esse por 102. O 121 pode ser o MDC? Não, eu consigo dividir só por 121. Mas eu não consigo dividir 102 por 121. E o 333 pode ser? Não, porque eu só consigo dividir 333 por 333. Eu não consigo dividir 121 por 333. Então, o único que vimos aqui que divide todos eles é o 1, porque eu consigo dividir 102 por 1, 121 por 1, 333 por 1. Então, nesse caso aqui, o máximo divisor comum é a letra B, é o número 1. O máximo divisor comum entre 1.500.000 e 1.500.000, 10 milhões e 12 milhões é. Então, para facilitar os cálculos, nós vamos cortar esse monte de zero. Vamos cortar 5 zeros de cada e vamos cortar 5 zeros de cada. 5 zeros, 5 zeros. Agora vai ficar o quê? 15, 100 e 120. 120. Agora vamos utilizar o método prático. Então, qual é o menor número primo que eu consigo dividir 15, 100 e 120? 3. 3 não pode, porque o 3 eu consigo dividir o 15. Eu consigo dividir o 120, mas não consigo dividir o 100. Então, 3 não pode. Vamos dizer, o 5 pode? Sim, 5 pode. Por quê? 15 dividido por 5 dá 5. 100 dividido por 5 dá 20. 120 dividido por 5 dá 24. Dá 24. Podemos ainda dividir algum número que divida todos eles ao mesmo tempo? 3 eu consigo... 3 não, porque eu consigo dividir 3 por 24, mas não por 20 nem por 5. 5 eu consigo dividir por 5, por 20, mas não por 24. Então eu não tenho mais nenhum número, não consigo encontrar mais nenhum número que consiga dividir todos eles ao mesmo tempo. Apenas conseguimos aqui, ó, encontramos, ó, o 5. Então, nesse caso aqui, nessa primeira linha, eu consegui dividir o 15, o 100 e o 120 por 5. Nessa segunda linha, eu não consegui encontrar nenhum número que consiga dividir os três ao mesmo tempo. Então, paramos aqui. O MDC é 5. Como cortamos o zero, vamos colocar mais 5 zeros. Ou seja, dá 500.000. E isso está na letra D. Considere os dois procedimentos a seguir. Então, temos aqui, ó, o procedimento 1 e o procedimento 2. Os produtos das últimas linhas dos procedimentos 1 e 2 indicam respectivamente. Então, esses produtos aqui eles indicam o quê? Então, aqui se fatorou 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então, vamos lá. Vamos a esse procedimento 1. Então, o procedimento 1. Está aqui 360 e 127. Por 2, pode por 2, é 180 e 135. Pode por 3 dá 60 e dá 45. Por 3 novamente, que dá 20 e dá 15. E por 5, que dá 4 e dá 3. Olha, veja só que ele parou até aqui. Ele parou até aqui. Aqui não continuou mais. Ora, se ele parou até aqui, ele só pegou apenas os que dividiram ambos ao mesmo tempo. Estamos diante do MDC. Então, o procedimento 1 é o MDC. Vamos nesse outro.
18, 30 e 18. Dividido por 2 dá 15 e dá 9. Dividido por 3 dá 5 e dá 3. Dividido por 3 ainda dá 1. Repetiu 5. Dividido por 5 dá 1 e dá 1. Nesse exemplo aqui, estamos diante do MMC. Então, é MDC e MMC. Então, letra A. Os múltiplos de 360 e 270. E o máximo divisor comum, não, aqui é o mínimo múltiplo comum, 2 é MMC. Os múltiplos não. Letra C, o máximo divisor comum de 360 e 270 e os múltiplos não. Letra D, o máximo divisor comum de 360 e 270, certo? E o mínimo múltiplo comum de 30 e 18, correto. Letra D. Qual é o mínimo múltiplo comum de 3, 6 e 9? Então, o mínimo múltiplo comum de 3, 6 e 9. Vamos lá. Por 2. Dá 3 aqui. Repete o 3. E o 9. Agora pode pôr 3? Pode pôr 3. Por 3 dá 1 aqui, dá 1 aqui e dá 3 aqui. Pode ainda pôr 3? Pode. Que dá 1 aqui e 1 aqui. Então, é 3 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 3, 9. Vezes 2 dá 18. Letra A. Participarão de um congresso 256 funcionários da empresa A, 416 funcionários da empresa B e 656 funcionários da empresa C. Esses funcionários serão divididos em grupos de modo que, em cada grupo, haja o mesmo número de participantes, haja o maior número possível de participantes e sejam todos da mesma empresa. Divididos dessa maneira, o total de grupos obtidos será, veja só. Então, um congresso, 256 pessoas. Da empresa A, 400 da empresa B, 656 da empresa C. Eles serão divididos assim, ó. Haja o mesmo número de participantes. Seja o maior número possível. Então, já vimos o MDC, quando fala de maior número possível, o MDC. Então, iremos utilizar o MDC entre 256, 416 e 656. Então, 256 dividido por 2, aqui dá 128. 416 dividido por 2 dá 208. E 656 dividido por 2 dá 328. Pode ainda por 2? Pode. Pode ainda por 2 porque todos são par. 328 dividido por 2 dá 164. 208 dividido por 2 dá 104. E 128 dividido por 2 dá 64. Pode por 2? Pode. 64 dividido por 2 dá 32. 104 dividido por 2 dá 52. E 164 dividido por 2 dá 82. Pode ainda por 2? Pode. 82 dividido por 2 dá 41. 52 dividido por 2 dá 26. E 32 dividido por 2 dá 16. Veja que agora eu não posso mais dividir um número por 2. E não consigo mais encontrar nenhum número que consiga nenhum fator primo
que consiga dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, o MDC dá 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2 dá 16. Então, encontramos 16. Ora, 16 é o MDC. Ele quer saber o grupo... ele quer saber o total de grupos. Ele quer saber o total de grupos obtidos. Então, vamos pegar cada quantidade. Por exemplo, 256 dividido por 16. Então, 256 dividido por 16. Que dá 16 grupos. Mais 416 dividido por 16. 416 que dá 26. E que 656 dividido por 16. 656 dividido por 16, que dá igual a 41. Então, aqui temos 16, 41 e 26. Três vai 1, 6 e 6, 12, 1, 13, vai 1. 5, 6, 4 e 1, 5, com 1, 6, com 2, 8. Então, dá 83. Então, total de grupos dá 83, letra D. Em uma via de Marília há 3 semáforos. O primeiro fecha a cada 2 minutos. O segundo a cada 3. O terceiro a cada 4 minutos. Suponha que os 3 semáforos foram fechados ao mesmo tempo, exatamente às 9. A próxima vez em que o evento irá repetir será às 9 horas. Ora, como que eu sei que isso aqui é MMC ou MDC? Lembre-se, quando se fala em repetição cíclica, estamos diante de MMC. Então ele fala aqui, irá se repetir. Está aqui, às 9 horas. Então aqui quando ele fala assim, irá se repetir, eu já sei. Vou usar o MMC. Então é o MMC entre 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Que vai dar por 2, dá 1, repete o 3, 4 por 2 dá 2. Por 2 novamente, que dá 1, repete o 3, repete 1. Agora por 3, 3 dividido por 3, e dá 1, que dá 1, que dá 1, pronto. Que dá 2 vezes 2, 4, vezes 3 dá 12. Então, essa repetição se dará em 12, a cada 12 minutos. Ora, suponha que os 3 semáforos fecham ao mesmo tempo, exatamente às 9. A próxima vez em que esse evento irá se repetir será às 9, 9 e 12. Que é mais 12 minutos, a cada 12 minutos. Então, seria às 9 e 12, letra B. Então, chegamos ao final da nossa aula. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe. Valeu e até a próxima!